Os fãs a quem dedico o vídeo de hoje são Cris Dolovec, Absalão, SPS Silva, Franciele e Caio Queiroz. Se você quer aparecer aqui no Diário do Curioso, é só me seguir lá no meu Instagram. O endereço é esse aqui que tá na tela, oni.berto. Vai lá, me segue, não custa nada. E a gente ainda pode trocar uma ideia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diário do Curioso chegando na área. E antes de mais nada eu quero te fazer uma pergunta. Quantas mentiras você já contou hoje? Eu vou dar 10 minutos pra você responder, tá? Mentira, eu não vou te dar tempo nenhum, porque eu sei que você já perdeu a conta. A mentira já tá tão incorporada na nossa cultura que existe até um ditado que diz que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Bom, existe tanto mentiroso no mundo que daria pra gente fazer uns 100 vídeos. Eu sou Humberto Oliveira e te convido a conhecer os 5 maiores mentirosos do Brasil. Não perca, confira hoje no Diário do Curioso! O nosso vídeo inicia aqui com esse cara, o maior cara de pau do Brasil, Marcelo Nascimento da Rocha. Se você não associou o nome à pessoa, o Marcelo foi aquele mesmo que se passou pelo dono da Gol. Até o Amaury Júnior caiu nessa conversa fiada. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Quase não dá pra acreditar, mas grande parte das aventuras vividas pelo paranaense Marcelo, ou Vitor Hugo, Juliano Silva ou Marcelo Ferrari, outras das suas 16 identidades, é verdadeira, como confirmaram as testemunhas e reportagens. A estripulia que tornou o picareta célebre foi ter se passado pelo Henrique Constantino, filho do dono da empresa de aviação Gol. A escritora Mariana Caltabiano compilou esse e outros causos de nascimento durante um ano, gravando depoimentos seus no xadrez do Centro de Triagem de Curitiba. O fruto das entrevistas é o livro VIP, Histórias Reais de um Mentiroso, em que Nascimento relata em primeira pessoa picaretagens que beiram o fantástico. Apesar de ter passado a maior parte dos seus 29 anos entre mentiras e trapaças, Nascimento só ficou famoso em 2001. Naquele ano, foragido da polícia depois de ter sido preso no Acre, transportando drogas em um avião que pilotava, ele resolveu se divertir. Passou 4 dias num camarote do Recifolia, o carnaval fora de época da capital pernambucana. Comeu, bebeu e foi bajulado por famosos e modelos usando o nome de Constantino, filho do dono da Gol. Tirou fotos com a modelo Joana Prado, a feiticeira, ainda no auge da fama. Foi apresentado pela diretoria do Recifolia a Amaury Júnior, o que rendeu uma entrevista num programa de TV. Fiquei extremamente impressionado com ele, porque é uma pessoa de alto magnetismo, contou a apresentadora, a autora do livro. Tudo, quer dizer, um malandro de escola. Se esse Marcelo Nascimento fosse voltado para o bem, eu queria ir trabalhando aqui comigo. Ele é muito inteligente, muito simpático, muito afável, muito tudo, mas muito malandro, muito sacana e muito... A Amaury até pegou carona em um jato que o filho do Constantino havia pego emprestado na sua companhia aérea e ficou pasmo quando soube da farsa. Nascimento foi condenado por 5 crimes: estelionato, falsidade ideológica, associação com o tráfico, apropriação indébita e uso indevido de farda insígnia, no caso desse último pela justiça militar. No tempo em que serviu ao exército, fingiu ter uma patente maior e vendeu motos que seriam leiloadas. Acabei vendendo 2 Harley Davidson pros caras, e os caras no outro dia chegaram lá pra buscar a Harley Davidson e acabaram... Os caras da guarda falaram, aqui Harley Davidson você veio buscar? Não, comprei no leilão aí, vim ontem com o cara aí. Eu falei, não, aqui não tem Harley Davidson nenhuma venda não. As trapaças que conta no livro poderiam colocá-lo em uma série de inquéritos policiais e desencadear outras sentenças. O vigarista passou boa parte da sua pena em uma prisão em Avaré, no interior de São Paulo. Mas antes ele já havia tentado fugir outras 3 vezes, inclusive enquanto Mariana preparava o livro. Para Marcelo, os erros do passado o ajudaram a ter a vida que tem atualmente. Hoje, além de empresário do ramo de eventos, ele tem uma empresa de consultoria e faz palestras sobre o poder da persuasão. As dicas são baseadas na própria experiência de vida. No panfleto das palestras, ele é apresentado como Marcelo Nascimento VIP e é classificado como uma pessoa com alto índice de inteligência e dinamismo. Para Marcelo, as pessoas que pensaram que ele sairia da cadeia e voltaria para o crime se frustraram. Em relação a ter parado com o crime, chegou minha hora, porque
Eu estou usando tudo aquilo que aconteceu comigo hoje no meu trabalho, para ganhar grana. Eu sou muito bem pago pelo que eu faço. Ele hoje faz parte de uma ONG chamada Anjos da Liberdade, no Rio de Janeiro, que realiza palestras para reeducandos que ganham progressão de regime, numa tentativa de ajudar a ressocialização. O segundo integrante da nossa lista é esse sujeito aí, o José Carrara, um cara que se dizia ex-baterista de Elton John. José Eduardo morava em Pirituba, na Zona Oeste, e se apresentava como Charlie Morgan. Falando inglês, o homem de 54 anos disse à Polícia Civil de São Paulo que havia sido vítima de assalto na estação Palmeiras Barra Funda do metrô. De acordo com o delegado, a polícia até acreditou inicialmente na história, mas o papo foi começando a ficar estranho quando ele disse que era filho do cantor Alice Cooper e do próprio Elton John. No boletim, o cara contou que 2 homens armados o perseguiram de moto e o assaltaram em frente à estação. Os ladrões teriam levado um relógio Rolex e a quantia de 8.000 libras, além do seu passaporte. O delegado contou que a polícia acionou a Embaixada Britânica, o Consulado Britânico e a Polícia Federal para saber se o músico havia realmente entrado no país. Horas depois, os investigadores descobriram que outros 3 boletins de ocorrência foram registrados em maio, junho e novembro de 2014, em nome de Charlie Morgan. Uma das antigas ocorrências era de furto, outra de roubo, e na terceira, o falsário dizia ter sido ameaçado por um sul-africano no centro da capital. A única coisa que não batia era a data do nascimento. Eram 3 registros diferentes, 1960, 1970 e 1975. E os endereços que ele dava eram fictícios na Inglaterra. O delegado explica que um dos boletins, porém, havia indicação de um endereço na região da Lapa. A polícia foi até o local e descobriu que se tratava da residência do irmão de Carrara. O parente confirmou aos policiais que Carrara tinha problemas e informou que o falso músico morava em Pirituba. Na casa dele, a esposa e o filho falavam que ele morava no local, mas ele sumia, dava uns perdidos e usava esse nome em inglês. Carrara só foi preso depois que os policiais armaram uma emboscada para ele. Um deles ligou para o celular do rapaz, se passando por empresário de música e pedindo para marcar um encontro. Ele aceitou e a polícia o capturou. Na delegacia, Carrara confessou que inventava essas histórias porque queria atrair mídia. Ele foi indiciado por crime de falsidade ideológica e falsa comunicação de crime. Nosso terceiro mentiroso não era brasileiro, mas fez muito sucesso por aqui, onde começou a ser desmascarado. O israelense Uri Geller fez muito sucesso na década de 70 e 80, quando começou a aparecer na TV, entortando talheres, chaves e outros objetos metálicos. O cara era um verdadeiro fenômeno. Está quebrando. And there's no heat, absolutely não há no calor heat. de espécie alguma. There. Quebrou. Now wait a minute, touch it, and you will see that it's cold. Please translate Exato. what I say. Ele pede que eu toque a colher para provar que There não is está no quente. heat. Não há calor de espécie alguma. Geller dizia que seus poderes foram cedidos por seres extraterrestres, que o haviam transformado num paranormal. Aqui no Brasil, ele causou rebuliço com aparições ao vivo na Globo, angariando fãs e deixando os críticos cada vez mais com a pulga atrás da orelha. Num episódio emblemático, ele pediu que os telespectadores colocassem seus relógios quebrados na frente da TV e ficar dizendo ao seu comando a palavra "funciona". O grande problema é que, sabe-se lá como, houve ao menos um caso comprovado, presenciado por uma pessoa, em que o relógio quebrado voltou a funcionar. Foi um outro cara, James Randi, que conseguiu desmascarar Uri Geller. Porém, acabar com os falsos ilusionistas e charlatões é uma tarefa difícil, de acordo com Randi, pois as pessoas acreditam neles, e mesmo sendo desmascarados, muitas vezes os mesmos acabam usando desculpas esfarrapadas para voltar a enganar as pessoas. O trabalho de Randi é mostrar às pessoas que tudo não passa de uma grande farsa. Truques, na realidade, são enganação. Conhecido por muitos como o mentiroso honesto, James Randi, que tinha um documentário que levava o seu nome, onde era possível conhecer mais a fundo a sua história, desde a época que ele ainda era mágico, até a sua aposentadoria e início de uma nova profissão, a de desmascarar charlatões. Ao desafiar Uri Geller, Randi ofereceu seus próprios objetos metálicos para que ele os entortasse. Porém, nada foi feito. Geller, porém, se defendeu, dizendo que não estava conseguindo realizar suas mágicas, pois estava sob pressão. Depois disso, várias pessoas levaram Geller à justiça.
alegando que ele não possuía poderes paranormais e perdeu em todas as causas. Atualmente ele não se diz paranormal e se dedica a vender joias com seu designer em um canal de vendas diretas na televisão. E na vice-liderança, um cara que foi considerado um dos maiores estelionatários do Brasil, Michel Pierre de Souza. Em 2016, Michel foi acusado de praticar golpes de mais de 250 milhões de reais pela internet. Ele responde por fraudes por meio do site de compras Punk, que vendia produtos e não os entregava. Ao todo, mais de 88 mil pessoas foram lesadas em todo o Brasil. O processo que Michel e sua esposa respondiam possui cerca de 4 mil páginas e a promotoria aponta que 15 empresas também foram prejudicadas por Michel e Viviane. Eles eram tão bem organizados que possuíam até uma cartilha para ser utilizada pelos funcionários para enrolar os clientes insatisfeitos. O material, com mais de 17 páginas, foi entregue ao Ministério Público por uma ex-funcionária que denunciou o esquema. Além de Viviane Sintra, outras 4 pessoas apontadas como comparsas nos crimes foram denunciadas por estelionato 215 vezes, além de falsidade ideológica, formação de quadrilha, organização criminosa, crime contra a relação de consumo e lavagem de dinheiro. O valor adquirido com o esquema possibilitou que o casal levasse uma vida de luxo, que envolvia um apartamento em uma área nobre de Ribeirão Preto, a troca de carros importados a cada 3 meses, restaurantes caros e frequente ajuda em dinheiro a uma igreja. Viviane Boff Emílio foi presa assim que a polícia concluiu as investigações, e Michel Pierre de Souza permaneceu foragido até que foi preso tentando fugir para o Chile. Ele já tinha um apartamento alugado no país. Em abril de 2017, o casal foi condenado a 37 anos de prisão e terá que pagar 4 milhões e 800 mil em indenizações às 215 vítimas citadas no processo e mais 9 milhões e 700 mil por danos morais coletivos, além de 70 mil referentes à pena de 2.193 dias multa aplicada pela Justiça. O nosso último caso é impressionante. Você que gosta de futebol já ouviu falar de Carlos Kaiser? Não é nenhum jogador alemão ou nenhuma revelação do nosso futebol brasileiro, muito pelo contrário. O Kaiser é brasileiro, passou pela França, passou pelos Estados Unidos, fez uma escala no México e nunca jogou. Calma, eu vou explicar. Por mais de 20 anos, Kaiser passou por vários clubes de futebol, sem ter feito uma partida oficial. A estratégia era enganar dirigentes e treinadores. Ele fazia muitas amizades com jogadores importantes do futebol brasileiro, e a lista realmente era grande. Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Edmundo, Branco, entre outros. Numa época em que os meios de comunicação ainda não eram tão desenvolvidos e que não existia internet, TV por assinatura e coisas do tipo, os empresários circulavam pelos corredores dos clubes com fitas editadas de dezenas de jogadores. Kaiser se aproveitava disso para ser contratado. Sempre que algum amigo famoso fechava um contrato, ele era levado como contrapeso para fazer parte do elenco. Coisa que, diga-se de passagem, ainda é muito feita hoje em dia. Kaiser assinava contratos de risco, bem curtinhos, normalmente de 3 meses, mas recebia uma boa grana pela assinatura e ficava por lá, quietinho durante esse período. Mas por que ele sempre era contratado, você deve estar se perguntando. Kaiser tinha porte de atacante, era alto e puxava a fila nos treinos físicos. Como sempre alegava que chegava fora de forma, conseguia ficar algumas semanas só dando voltas em torno do campo. O problema era justamente quando a bola caía no seu pé. Aí entrava em cena a segunda parte do plano do cara de pau. Eu mandava alguém levantar uma bola pra mim e errava a bola. Aí, tum! Sentia o posterior da coxa. Aí ficava 20 dias no departamento médico. Não tinha ressonância, né? Não tinha ressonância e quando a coisa arrochava mesmo, que ficava pesado pro meu lado, eu tinha um dentista amigo meu que dava um atestado de que era foco dentário. O problema é que os dirigentes e treinadores achavam que Kaiser era apenas um cara azarado e assim sempre ganhava um tempinho a mais. Depois, quando a situação ficava insustentável, ele descolava um outro amigo famoso e trocava de clube, levando o currículo, claro. Hoje, já aposentado, Kaiser conta que na época os clubes se concentravam em hotéis. Ele chegava 3 dias antes, levava várias mulheres e alugava apartamentos 2 andares abaixo que o time ia ficar. De noite, a única coisa que ele precisava fazer, junto com os amigos, era descer as escadas.
os treinadores nunca desconfiavam, e assim Kaiser conquistava a confiança dos colegas. Para não ser desmascarado, Kaiser também tinha muito boa relação com a imprensa. Por onde passava, distribuía camisas dos clubes, passava informações importantes e caía nas graças dos caras. Era elogiado pelos amigos e aparecia em matérias acompanhado de adjetivos como artilheiro e goleador. Quando foi contratado pelo Bangu do Rio de Janeiro, um jornal local deu a seguinte matéria: o Bangu já tem seu rei, Carlos Kaiser, quem diria? Em cerca de 20 anos de carreira, Kaiser entrou em campo poucas vezes para disputar uma partida, nenhuma delas no Brasil. Jogo completo, se tivesse entre 20 e 30, foi muito durante esse tempo, algo surreal para um profissional. Kaiser encerrou a carreira aos 39 anos, jogando no Ajaccio, clube da segunda divisão da França, no qual ficou por alguns anos. O atacante garante que dessa vez ele jogou de verdade, porém não mais do que 20 minutos por partida, poucas vezes por temporada. Mas foi no Rio de Janeiro que Kaiser protagonizou o episódio mais surreal da sua carreira. O Bangu perdia por 2-0 e o técnico Moisés mandou a ordem para o banco de reserva. Era hora de Kaiser mostrar todo o seu talento em campo. Foi então que ele teve uma atitude inesperada. Para não ser desmascarado durante o aquecimento, o jogador fake começou a discutir com um torcedor e partiu para cima dele, arrumando a maior briga. Com o jogo parado, Kaiser foi expulso e não pôde participar do jogo. Mas não ficou por isso aí. Quando o presidente do clube, Castor de Andrade, entrou furioso no vestiário para lhe dar uma bronca, Kaiser levantou e disse: "Olha, antes que o senhor diga alguma coisa, Deus me deu um pai e levou, e me deu outro. Então jamais vou admitir que digam que meu pai é ladrão, e os torcedores atrás de mim falavam isso do senhor." Ele me segurou pela nuca, me deu um beijo e me convidou para viajar, além de renovar comigo por mais 6 meses. Jogo completo, pô, se tiver uns 20, 30, tem muito, cara. Porque, pô, todo jogo eu dava migué. Todo jogo eu saía machucado. Até treino, se eu pudesse, eu saía machucado. Curtiu esse vídeo? Se você gostou e quer a segunda parte dele, pode sentar o dedo aqui no like. Também não se esquece de se inscrever aqui no Diário do Curioso e indicar este vídeo para os seus amigos. Quem sabe um deles não aparece no próximo Diário do Curioso. Nos vemos em breve!